Esposa concorre com os descendentes na herança do marido? Olá vocês! Hoje vamos conversar um pouco sobre em quais regimes de bens o cônjuge, esposo ou marido, herda a herança do outro, concorrendo com os filhos. É um tema polêmico e confuso, mas vamos procurar esclarecer um pouco neste vídeo. Sou Isis Rosa Araújo, advogada, e bem-vindos ao canal. Vejam, se o regime de bens do casal for o da comunhão universal ou da separação total obrigatória de bens, os descendentes, filhos e netos herdam e nada caberá ao cônjuge sobrevivente, ressalvado seu direito real de habitação no imóvel onde residia o casal. Mas, caso o regime adotado pelo casal for o da separação convencional de bens, também chamado de comunhão parcial de bens, haverá concorrência entre o cônjuge sobrevivente e os descendentes do falecido. Então vamos falar sobre a situação em que os cônjuges eram casados pelo regime de comunhão parcial de bens, ou seja, o regime legal, aquele adotado pelo casal que não optou pelos demais regimes regidos por lei, portanto não fizeram pacto antinupcial. O Código Civil, mais precisamente em seu artigo 1829, inciso 1, afirma que os descendentes concorrem com o cônjuge se o regime for o da comunhão parcial de bens. Se o autor da herança deixou bens particulares. Se o autor da herança não deixou bens particulares, o cônjuge não concorre. A totalidade dos bens será de propriedade exclusiva dos descendentes. Mas pergunta-se, o que são bens particulares? Vejam, o rol de bens particulares consta no artigo 1659 do Código Civil. São os bens que o cônjuge já possuía antes do casamento ou aqueles que receber por doação ou outra forma durante o casamento. Esses são os bens particulares. Vou dar um exemplo prático. Se o marido falece e deixa 2 filhos e sua esposa, e eram casados pelo regime de comunhão parcial de bens, todo o patrimônio do falecido consistia em um único imóvel, um apartamento, exemplo, que compraram durante o casamento. Nesse caso, a esposa não concorrerá com os filhos na qualidade de herdeira, porque sobre esse bem já terá direito como meeira, 50% do imóvel, e a outra metade será de propriedade exclusiva dos filhos, descendentes. Mas vamos pensar em outra situação. O marido falece e deixa 2 filhos e sua esposa, casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Como patrimônio, deixa um imóvel, apartamento comprado durante o casamento, e um terreno que ganhou por doação de sua tia, avó, um exemplo. Nesse caso, o falecido deixou um bem que é adquirido durante o casamento e outro particular, o terreno. Já nesse caso, a esposa e os 2 filhos serão herdeiros do terreno, 1/3 para cada um. E quanto ao apartamento, a esposa é meeira, terá direito a 50%, e os filhos, seus únicos herdeiros, terão direito aos 50% que pertencia ao pai. Apesar de entendimentos divergentes, a predominância é de que o cônjuge sobrevivente, se casado pelo regime de comunhão parcial de bens, concorre com os herdeiros somente dos bens que já integravam o patrimônio exclusivo da esposa ou marido antes do casamento, ou aqueles adquiridos a título gratuito por doação, por exemplo, durante o casamento. E essa é a posição que eu acho melhor, essa predominância. Pois bem, meus amigos, este é um tema que causa polêmica, mas se for importante para você, deixe seu comentário ou dúvida abaixo do vídeo. Peço que curta e inscreva-se no canal, pois sempre estarei trazendo novos temas para a nossa conversa. Até o próximo vídeo.